Olá, fique à vontade, mais um dia. Estamos aqui diante da presença do Senhor, guiadas pelo Espírito Santo, para falar daquilo que vem dele, aquilo que a palavra dele nos ensina, aquilo que a palavra dele nos exorta para que venhamos ser cada dia mais parecidos com ele, para viver o seu chamado, a vocação que ele tem dado para cada um de nós. E eu tenho a certeza, a convicção que você não foi gerada por acaso, foi gerado para um propósito determinado pelo Senhor para a sua vida. Agora, se você vai vivê-lo ou não, ainda mais com a intensidade que o Senhor proporciona, que Ele quer para você, depende somente do seu posicionamento. Mas hoje eu quero falar para aqueles que obedeceram a voz do Senhor, se posicionaram e têm passado por uns processos ao qual tá te deixando talvez meio desconfiado se realmente era Deus, se tudo o que aconteceu foi realmente veio de Deus, porque os processos estão tão fortes, tão doloridos, que você até chega a se perguntar, será que foi Deus que me chamou? Será que foi Deus que fez? Tá tudo tão diferente do que eu esperava, tá tudo acontecendo de uma forma ao contrária do que eu achava que iria ser. Fica aí, escuta aquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, eu quero ler o versículo 13, que vai começar algo muito forte, uma história que eu quero contar para você. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi, assim como eu e você, vivia a sua vida, vivia de forma normal, cotidiana. Ele era aquele que cuidava das poucas ovelhas de seu pai, não era nenhum rebanho tão grande, mas ele cuidava com todo amor e com todo zelo. Enquanto seus irmãos estavam no exército, estavam guerreando, estavam lutando, juntamente com Saul, os três mais velhos, Davi estava em casa cuidando das ovelhas do pai. Talvez numa época a qual os homens estavam indo para o exército, nós sabemos, hoje em dia, infelizmente, tem caído muito, e às vezes a gente nem deseja que nossos filhos sejam militares, mas antigamente era motivo de tão orgulho para os pais quando os filhos eram militares. Eu imagino naquela época, Davi ainda era novo, talvez se preparando para um dia pertencer ao exército de Saul. Ou talvez os olhares diziam que ele não conseguiria, mas Davi, ele foi fiel naquilo que ele estava fazendo. Ele não ficou, talvez, numa espera daquilo que ainda não aconteceu, ou iria acontecer ou não, olhando seus irmãos sendo, e ele ali escondido com as poucas ovelhas. Não, ele dedicou, porque a palavra do Senhor vai dizendo que nós temos que fazer tudo como se fosse para o Senhor, e Davi já tinha entendido esse princípio antes mesmo do apóstolo Paulo nos ensinar. E ele já fazia com todo o amor, cuidar daquelas ovelhas. E foi exatamente naquele lugar que Deus o achou. Deus o achou no seu cotidiano, mas fazendo com amor, com graça, aquilo que tinha sido entregue à mão dele. Se fosse muito honroso ou não, na presença naquele momento ao qual o exército de Israel tinha se levantado, ele estava fazendo com amor e com zelo. E é isso que o Senhor vê. Não é a grandeza do nosso trabalho, é a grandeza de como nós entregamos, como fazemos, como nos damos para aquilo, fazendo verdadeiramente como se fosse para Ele, não para homens, porque naquele momento só Deus via Davi. Os homens não viam. Então, quando Deus ele rejeita o governo de Saul, quando ele rejeita Saul, ele fala para Samuel e ungir Davi. Samuel vai até a casa de Davi, unge Davi na presença dos seus irmãos, na presença de toda a sua família, como rei de Israel. A unção desce, o Espírito do Senhor se possa, ali de Davi, e Davi continua vivendo a sua vida, cuidando das ovelhas do pai, até que o espírito maligno vindo da parte do Senhor se apossera, toma ali Saul, e Saul precisa de alguém que fosse tocar a harpa para ele, harpa para libertá-lo. E quem é que tocava a harpa? Não era só o instrumento, mas quem carregava o instrumento. E quem estava carregando o instrumento era um homem ao qual o Espírito do Senhor tinha se apossado dele, tinha tomado ele. E quando Davi ele vai para perto de Saul para tocar, eu imagine você sendo ungida como um rei, para tomar o lugar daquele rei que Deus já rejeitou.
e você é convidado para estar lá para tocar para ele. Talvez você possa pensar, vou tocar? Eu vou servir a ele, seu lugar agora é meu, ele que deve me servir. Ou até mesmo você pode ter pensado, como que Deus vai me botar lá? Deve ser agora que Deus vai acabar com ele e eu vou assumir. Só que quando Davi chega lá, ele só simplesmente vai para tocar e fazer o bem para Saul. E a gente lê na palavra que algumas vezes Saul ainda tentou contra a vida dele, mas ele continuou ali servindo, porque o coração de Davi era de servo do Senhor. Ele não queria grandeza, ele não queria status, ele queria servir o Senhor. E quem quer servir ao Senhor, independente do cenário, independente do que está fazendo, ele está feliz, ele está contente, porque o intuito é servi-lo. E nós devemos querer servir ao Senhor da maneira que ele quer ser servido. Não é eu que escolho como eu quero servir. Eu escolho da maneira que ele quer ser servido, onde ele me coloca, eu sirvo com excelência. Logo depois, quando você vai lendo ali o versículo 17, que é ali ao qual o Davi já está tocando, Saul sai para a guerra contra os filisteus e Davi volta para sua casa para cuidar das poucas ovelhas do pai. Só que se apresenta Golias diante do exército de Saul. E Saul, amedrontado, fica paralisado ele e todo o seu exército. Passados esses dias, o pai de Davi manda Davi levar comida para os seus irmãos, levar marmita para os seus irmãos que já estão há dias ali na guerra. E Davi, ele vai para servir. Eu sou ungido rei e eu vou servir aos meus irmãos, vou levar marmita. Agora eu sou marmiteiro. Se eu era para ser o rei, entenda. Mais uma vez, é sobre servir. Se teu orgulho não te permite servir, ali levar uma marmita, pegar algo que você julga pequeno diante da unção que você recebeu, seu coração está no lugar errado. Não está em servir ao Senhor somente. E quando Davi, ele chega até lá, ele se depara com aquele filisteu, ele cheio do espírito, ele toma a frente e fala que vai guerrear contra aquele Golias. O próprio irmão de Davi tenta de menosprezar ele, dizer que aquele que viu a unção sendo derramada, aquele que viu o Espírito do Senhor estar sobre ele, ele tentou diminuí-lo. Só que Davi, uma vez cheia, porque uma vez que você está cheio do Espírito Santo, você não vai dar ouvidos a opressores, a caluniadores, você não vai dar ouvido àqueles que querem te diminuir. Porque você sabe que talvez você até reconheça que você é pequeno, frágil, que você não consegue, mas você está reconhecendo a força do seu Deus. E Davi estava indo, não era na que ele podia, ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia que ele não estava ali para ser amostrado, não estava ali para tomar lugar de ninguém, ele estava ali para servir ao Senhor. E naquele momento, ele sabia que o servir ao Senhor era derrubar aquele gigante circunciso que tentava contra o Israel, contra o povo do Senhor. E ele se coloca e ele vai lá mais uma vez, servindo com excelência o Senhor. Ele derruba, com a força do Senhor, aquele gigante. Davi, ele passa por um tempo ao lado de Saul, no exército de Saul, até que Saul reconhece a unção que estava sobre Davi. E Saul começa a querer matá-lo e Davi começa a correr, a se esconder em cavernas. É ungido, aquele que era para ser rei, se escondendo em cavernas. Às vezes a gente romantiza, mas a gente não para prestar atenção. O que foi que Davi passou por longos anos correndo de Saul? Se escondendo em cavernas, lugares que às vezes está cheio de bichos, de pessoas que naquela época que só entrava ali para fazer suas necessidades, aí era ali que Davi se escondia com o seu pouco exército que o Senhor deu. Total de 600 homens, os valentes de Davi. Aqueles que a sociedade não queria, aqueles que ninguém dava nada, aqueles que estavam endividados, aqueles que eram rebeldes, aqueles que o Senhor deu para Davi. Talvez nesse momento, na cabeça de Davi, passou um filme e a incredulidade se apresentou para ele. Como assim? Você foi ungido para ser rei, olha tudo que você já passou. Você fez tudo com amor e olha onde que você tá, tendo que se esconder, tendo que estar com esse tipo de gente para cuidar, estando nessa situação ao qual o seu coração só ama a sua nação e só quer fazer o melhor para sua nação. E por você querer fazer o melhor, você está sendo perseguido. Talvez a incredulidade perguntou para Davi, cadê o Deus que te ungiu? Será que ele não está vendo? Cadê o Deus que te chamou? Porque a incredulidade faz isso. Só que Davi, ele sabia que estava sendo forjado pelo Senhor. Ele estava passando pela forja do Senhor. A forja é o lugar que pega o metal, passa pelo fogo, dá umas marteladas para tomar
forma. E assim é na minha vida e na sua vida. Saul, ele não passou pela forja de Deus. Saul, ele simplesmente foi ungido rei. E assumiu o lugar de rei. Ele não passou pela forja. O que aconteceu com Saul? Soberba, orgulho, o ego foi inflamado. Ele cresceu tanto a ponto de tentar esconder o próprio Deus. E isso foi a derrota dele. Só que todos os processos de Davi, que Davi foi passando, foi para que Davi fosse cada vez mais diminuindo e que o Senhor fosse crescendo na vida dele. A forja do Senhor, a qual o fogo refinava, o fogo tirava as pedrinhas que estavam ali, que não era para estar, a qual o martelo modelava. Talvez você que já foi separado, já foi palavras liberadas sobre a sua vida, sobre aquilo que o Senhor quer, e o cenário não condiz com o que você acha que vai ver, ou vai até mesmo ver um dia. Deixa eu te falar, é a forja do Senhor, Ele tá te forjando, Ele tá te preparando, você tá passando pelo fogo, você tá passando pelo martelo, você tá sendo forjado pelas mãos fortes do Senhor, para que quando você chegar aonde Ele quer te colocar, você não caia, dando lugar para si mesma, para que você cresça e Ele diminua. Mas pelo contrário, nós que devemos diminuir, para que Ele venha crescer e aparecer a cada dia mais nas nossas vidas. Então hoje, o que eu quero te trazer à memória é que muitas das vezes você vai precisar se esconder em caverna. Muitas das vezes você vai precisar humilhar. Davi nunca, sabe, se colocou no lugar de rei. Ele deixou com que Deus o colocasse. Ele sempre tentou guardar Saul. Quando ele teve a oportunidade, só de tocar num pedacinho, já pediu perdão, numa roupa, numa orla. Ele já pediu perdão para o Senhor por ter tocado naquele pedaço de pano de ungido dele. Davi, ele tinha um coração de servo e temente, que amava o Senhor mais do que qualquer coisa. Então, por mais que o cenário esteja difícil, por mais que o cenário esteja dolorido, você está sendo forjado pelo Senhor. Você está sendo preparado pelo Senhor para viver aquilo que Ele já determinou para a sua vida. Então, não sinta isso como castigo, como Deus te deixou para trás, como Ele esqueceu das promessas que fez para você ou que Ele não quer. Entenda, você está na forja. E quem está te forjando é o próprio Deus, te lapidando e preparando para que você seja um rei que é conhecido até os dias de hoje, que nós pregamos e falamos dele como exemplo. Errou, foi falha em muitas coisas, sim, mas se arrependeu. Se arrependeu muitas vezes. E se arrependeu de verdade. Porque eu e você somos falhos e mesmo quando não queremos errar, podemos acabar errando. Mas o nosso coração tem que estar no lugar certo, que é no Senhor, ao qual nos revela, nos mostra os nossos erros, as nossas atitudes, nos dá a oportunidade de nos arrependermos e viver realmente para Ele, aquilo que agrada a Ele, aquilo que é a vontade dEle para mim, para sua vida. Então hoje, se você está talvez servindo marmita, se talvez você está tocando para que o espírito de Saul seja liberto, talvez se você está simplesmente ali de frente pro Golias, vencendo Golias, não deixa porque você venceu Golias. Entenda, Davi sabia que não foi ele que venceu Golias, foi o Deus que lhe servia. Porque se você achar que você é alguma coisa, você vai se tornar um líder como Saul. A sua confiança vai estar em você, o seu orgulho vai crescer, a soberba vai tomar conta e você vai cair depressa. Você talvez vai ter que ouvir, talvez alguém que olhe por você vai ter que ouvir: já rejeitei. Não faça isso. Então, passe por todos os processos. Passe por todos os processos que Deus tem colocado na sua frente. Todas as forjas. Quantas cavernas forem necessárias, se esconda. As pessoas que o Senhor está colocando do seu lado, complicada, abandonada, que ninguém quer ter tempo para cuidar, tempo para ajudar também a ser forjada, lapidada. Dê tempo para elas, cuida delas. Porque eu tenho certeza que lá na frente elas vão ser os seus maiores guerreiros. Porque Davi teve sim os seus melhores guerreiros. Aqueles que mais esteve ao lado dele, que não abandonaram e que foram fiéis a ele. Foram aqueles primeiros que eram os rejeitados. Aquele que ninguém queria. E foi o que Davi esteve ali com ele. Agora, os outros que vieram, todo um exército que depois vem, ajudaram, agregaram. Mas aqueles que estavam ali, a ponto de entregar a vida deles para salvar de Davi, foi aqueles que estiveram com ele
escondido nas cavernas, aqueles que esteve com ele em todos os passos. O reinado chegou na hora certa. Primeiro, Davi reinou 3 anos em Hebrom. Hebrom era aquela cidade de refúgio, a cidade ao qual aqueles que matavam, né, corria para lá, aqueles que ninguém queria. Primeiro ele reinou onde ninguém queria reinar. Talvez o povo que não ia dar muito retorno, mas foi onde que primeiro ele reinou. Então não despreze os pequenos começos, não despreze nenhum tipo de serviço que o Senhor te der, mas ame todos, faça todos para Ele, faz todos com amor, que é para Ele. Então hoje eu tô aqui pela misericórdia do Espírito Santo para te lembrar o que você está passando. Não é que Deus te esqueceu. Não é que ele voltou atrás e não quer mais realizar nada na sua vida. Não é que ele não queira mais te levar aonde ele já tem que separar, te ungir, te preparado. É só a forja. Você só está sendo forjado por ele para viver em plenitude aquilo que ele tem para você, com o coração certo e ele no centro de todas as coisas. É isso. Que eu e você venhamos nos inspirar na história de Davi e entender que vamos passar por um processo antes de chegar aonde Deus tem para nos colocar. E ainda que ele tem que te mandar ficar escondido em cavernas, a qual ninguém te vê. Depois de ter matado um gigante que todo mundo falava, depois de ter falado que Saul tinha matado mil e ele tinha matado 10.000, aonde a fama já tinha tomado, né, apresentado para Davi, ele teve que se esconder em cavernas. Mas não era o fim, ainda fazia parte do preparo, porque depois da fama, o Senhor queria ver se o coração dele realmente ainda estava no Senhor. Ele vai para as cavernas, mas depois ele reina, porque ele tinha um coração bem estabelecido e Deus cresceu e Davi diminuiu. E é isso. Fica com Deus, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.